Mas passaram bem a semana? Olha, eu passei de joelho, meus irmãos. Não dá para tirar. Não, sempre com ele, né? A gente vai brincando, mas eu gosto de dobrar os joelhos, porque papai dizia assim: você pode orar deitado, pode orar sentado, orar em pé, porque houve um homem na Bíblia, que eu não sei como é que ele estava, mas ele estava nas entranhas de uma baleia, que não devia de ser baleia, porque a Bíblia diz, baleia tem a garganta muito pequena para um cidadão passar, né? Devia de ser um cachalote ou outra coisa qualquer. Mas seja lá o que for, a Bíblia diz, baleia, deixa para lá para baleia, pouco me interessa, porque você é até um tubarão. Deus mandava, engole ele, foi o primeiro submarinista, né? Um dia eu estava visitando 2 submarinos que o Brasil tinha comprado, estava no Porto Rio Grande, e eu disse para o comandante assim, me disseram que o senhor é evangélico? Sim, sou. Eu sou presbiteriano, eu sou batista. Nós não temos medo d'água. Ele começou a rir, porque os presbiterianos vão tomar uma gotinha d'água na cabeça, né? E a gente mergulha o corpo inteiro. Aquela risada geral. E aí, todos os submarinos, eram 3 submarinos que o Brasil tinha para treinamento, chegavam na cidade do Rio Grande e eu levava o seminário. Eu era professor, levava o seminário. Então, eles faziam uma hora, digamos, a visita começaria, digamos, às 3 horas, mas às 2 horas eu estava lá com o pessoal do seminário e podia... não, o reverendo vem aí, pode entrar com a minha turma, né? Visitar o submarino e tal. E sempre tinha a bordo algum marujo crente, né? Porque o evangelho atingiu em cheio na Marinha, né? Sempre na cidade do Rio Grande, na igreja do Canalete, sempre tinha grupos de marinheiros, e eles davam uma lição muito bonita, marujos da Assembleia de Deus, marujos da Igreja Batista, marujos da Igreja Presbiteriana, Metodista, etc. Eram todos juntos, né? E eles visitavam assim as igrejas. A maior igreja na cidade do Rio Grande era do Canalete, dos batistas, missão sueca, né? Da Betel, lá, aqui em Porto Alegre. Parece que aqui também é Betel. Agora, o melhor culto, foi o que eu disse? Você está vendo e ouvindo amanhã depois nessa fita? Está sendo gravado, irmão? O melhor culto que havia na primeira igreja evangélica batista da cidade do Rio Grande, Canalete, era terças-feiras, culto de oração. O cenáculo dava 120 pessoas sentadas. Sempre tinha 200 pessoas lá, assim pelos corredores e pela escadaria, né? Pessoal, quintas-feiras, culto público, era 20, 30 pessoas. Mas terça-feira, culto de oração, olha aí. A igreja crescia porque ela podia faltar o culto público, mas não o culto de oração. Então, todas as vezes que tinha algum navio de guerra no porto, ou mesmo navios estrangeiros, perguntavam, sempre todos os navios sempre têm crentes, né? Se é crente, quando chega em terra, procura uma igreja evangélica, né? E lá no porto, a maioria dos estivadores eram, Assembleia de Deus ainda não tinha, eram da Igreja Batista. Os estivadores que eram crentes eram da Igreja Batista. Tinha espírita, tinha católica, tinha livre pensadores. Mas imediatamente eles chegavam ao navio, eles iam, né? Tem crente a bordo e tal, aqui está o endereço, né? Então, quando a esquadra brasileira, pequena esquadra brasileira, ia fazer exercício com a esquadra norte-americana, meia dúzia de navios do Uruguai e alguns navios da Argentina no Polo Sul. Então, todos os navios brasileiros vinham para o Porto Rio Grande. Então, não tinha cais para todos, eles encostavam um navio, outro navio assim, né? Preso um no outro, para não ocupar demais o cais.
E já sabe, de noite era coisa linda, né? Aí eu comecei a ver que os irmãos da Assembleia de Deus são mais ativos que os batistas. Tinha um cabo da Marinha. Ele, no Rio de Janeiro, ele dirigia, quando ele estava, o coral da igreja, na Assembleia de Deus. E tinha o outro cabo que era batista, mas eles eram irmãos mesmo em Cristo, né? E quando encostava o navio, eles iam com um grupo lá no Canalete, na Igreja Batista. Sargentos, tenentes. Vamos agora vamos ouvir os nossos irmãos marujos cantarem. Coral quarteto. Né? E o cabo. Cantava a coisa assim, caía fogo, sabe? Não me lembro ainda. Eu sentava papai, eu, mamãe. O pai dele, a maninha dele e a mãe. Né? Sempre assim. Papai não me deixava assim. Era entre eu e a mãe. Nada de se misturar com os outros meninos. São bons meninos, mas como tu és filho do diácono presidente, então só vem defeito em ti. Quem? Os falsos crentes na igreja. Sei que a mãe depois vai ver isso. Se você é falso crente, deixa disso, porque você não vai subir, hein? Crente que é crente, procura sempre fazer o melhor dentro das igrejas. Aí, por que você está falando isso? Tem que falar para que escute e não façam a mesma besteira que eu vi, né? No passado. Então, como o papai era um homem cheio do Espírito e a mãe também, era uma dupla dinâmica, né? Podia ser o culto que fosse, quando o fogo vinha, papai falava em línguas, a mamãe interpretava em alta voz, né? Na Igreja Batista, ou vice-versa, né? Então, papai era considerado o diácono de fogo. E até as autoridades, quando às vezes as pessoas enlouqueciam, eram endemoniados, coitados, né? Então não tinham um sanatório na cidade do Rio Grande, levava os infelizes para o presídio que tinha, né? E o papai um dia vinha vindo e estava a turma aí, com os cacetetes do camarada lá. E o papai veio e disse: ô sargento, dá licença. Não dá nesse homem, não. O que só tem que ver com isso? Cale a boca que eu estou falando em nome do Senhor Jesus. O camarada fez o sinal, não? E isso é demônio. Ô demônio! Deixa o rapaz sentar. Sentou. Só vou te dizer uma vez, hein? Tu vai sair ou tu vai levar uma surra. Não é o coitado do homem, é tu, o demônio. E o camarada, eu já estou saindo. Glória a Deus. Papai, eu não chego nem aos pés do meu pai, mas eu procuro sempre fazer o melhor possível, né? Que era uma dupla, né? O papai e a mãe, uma coisa assim, em pleno culto público, se o culto estava assim, batista, né? Papai levantava, pá, parará, pá, a mãe levantava, o senhor, pá, 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 fazendo. Às vezes era a mãe, né? E o pregador parava. Na igreja batista. Parava, fala, Deus quer falar. Falava. Uma vez na cidade do Rio Grande, na vila municipal atualmente, tinha um culto assim, e do lado da casa onde tínhamos culto, tinha uma menina que estava sendo velada, né? Meninazinha de uns 7 anos ou 6 anos, assim, um caixãozinho branco. E o pessoal lá, então, a gente pode estar cantando, aí o vizinho e tal. Não, diga para eles que nós vamos cantar, porque nós cantamos em qualquer momento. Porque é de honra, glória e louvor ao Deus triuno, né? E aí mandaram dizer que
que nós podíamos ir lá fazer uma oração para a família. Isso não deve sair daqui, viu? E nós fomos lá. E o senhor me fez uma, né? Quando chegar lá, toca no caixão, manda a menina sentar. Eu tremia com vara verde. Mas mandou, ou faz ou tu toma o lugar dela. Puxa vida. Aí eu fiz e a menina levantou, né? Nunca mais se comentou isso. Esse tempo eu estava em Rio Grande. Ô João, se tu tiver uma amante, não tens. O mundo inteiro vai saber. Agora as bênçãos ninguém conta. É verdade. Por que será? Fecha os olhos e pense e medite no que eu vou dizer. Nem todos são crentes. É verdade, Deus. E os que são crentes têm receio de ser usado e serem criticados. Irmão, manda para o quinto dos infernos as críticas. Amém. Glória a Deus. Não tem quinto dos infernos, mas tomara que tivesse para as críticas e para lá. Porque não se brinca com as coisas divinas. Eu tenho saudades de 1949, 49. Né? 49. 4 e 9, quanto que dá? 13. 4 e 9, 13. 13 é azar do diabo. Porque quem inventou isso, que o número 13 é azar, foi o diabo. E ele tem razão. Deixa eu explicar. Viu? Preste atenção que está sendo gravado. Eu disse que o número 13, quem inventou, essa onda que 13 é azar, é o diabo. Agora, tem fundamento. Porque Jesus tinha 12 apóstolos. Depois que Jesus partiu, o cidadão que mais perseguia a igreja se converteu, pegando o número 13, Paulo. Daí que o diabo tem ódio do número 13. Junta os 12, não fizeram 10% do que Paulo fez. O ex-Saulo. Ah? Ela está dizendo, eu creio, Senhor, nisso. Dá para eles o mesmo dom que eu tenho. Senhor, queremos, Senhor. É. O Senhor está no meio de nós? Pode continuar. Hoje o culto será dirigido por mim, diz o Senhor. Eu sei o que vai na mente de vocês, principalmente o que está no coração. Quando vocês vierem para as reuniões, deixem os vossos pensamentos em casa. Venham de mente e coração aberto, que eu quero saturar vocês da minha graça, do meu poder. Dizem que eu sei fazer tudo. Não sei não. Eu não sei fazer acepção de pessoa. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Portanto, glória a Deus, ela parou. Aí o Senhor falou por ela. Ela parou, eu estava falando. Eu estava falando, ela parou. Porque ela não errou, não. Porque Deus não nos tira a nossa autoridade. Eu uso quando o coração está aberto. Como é que você vai encher de água um vaso que esteja tamponado? Eu vos digo nesse momento, tira a tampa que você tem na sua vida, que eu quero encher teu vaso com todas as bênçãos celestiais. Há muito o que fazer nessa nação chamada Brasil. Eu quero dizer para vocês, eu estou arrepiado agora, pare, deixa eu interpretar. Eu quero dizer, diz o Senhor, o Brasil é o melhor país do mundo. Porque aqui há liberdade. É liberdade para o mundo evangélico, liberdade para os católicos, até para os espíritas. Mas há liberdade. Porém, eu quero dizer uma coisa. Não deixe
a vossa mente e o vosso coração ser induzido negativamente. Mas deixa a mente e o coração ser dirigido pelo meu Espírito. Porque eu procuro mentes e corações abertos para saturar da minha graça. Porque no primeiro, segundo e terceiro século, a igreja crescia e se fortalecia. Porque todos, quando se reuniam, deixavam eu falar no meio deles e a obra era feita, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Faz assim, todos. Senhor, mandei uma mão, o outro teve mais fé, levantou as duas, ótimo. Bota no peito assim. Senhor, dá para eles esse dom que eu tenho de interpretar qualquer língua celestial, que muitas vezes eu fico admirado. Quem sou eu? E a última vez que eu disse, quem sou eu? O Senhor disse, o que tens na frente? Um espelho, Senhor. Então olha bem para esse espelho. Olha bem. Eu estou olhando, Senhor. O que tu vês? Minha caricatura. Não. Tu és templo do meu Espírito. Glória a Deus. Olha, me deu uma porque ele me usou e ele mesmo falando para mim, eu caí de 4 no chão. Então, nesse tempo eu estava orando, eu disse, Senhor, por que ultimamente tu me usa tanto? Foi o último pedido do teu pai antes de partir. Ele já estava inconsciente, mas a mente fica sempre, né? Senhor, que os meus dons passem para o meu filho. Não, e passou. E 6, 7 anos depois, mamãe, né? Os dons que eu tenho, passe para o meu filho. Glória a Deus. Passou? Glória a Deus. Né? Então, eu sempre dizia para papai, não me leve a mal. Não, meu filho. Você, democraticamente, você tem direito também a falar. O dia que tu partir para a eternidade, eu vou sair da Igreja Batista Independente. Quero a tua bênção. Tá dada a bênção, mas eu gostaria de saber por quê. Mas é a bênção mesmo? E a mãe disse, eu estou aqui do lado. Então bota a mão na minha cabeça e diz que eu posso fazer o que eu tenho em mente. Pai, tá, pode fazer quando eu partir. Tu não sabes o que é? Já sei. É que havia muita inveja na igreja. Papai era um símbolo de santidade. Pai chegava numa casa assim, tinha uma pessoa endemoniada, o demônio gritava, já estou saindo. Só a presença dele. Era um homem de Deus mesmo. Aliás, ele não morreu, né? Foi transferido e promovido. Mas como isso? Aí eu falei, então, que foi fantástico, o papai caiu de um andaime, né? E a mamãe sempre dizia, mas não é possível, onde que está o anjo da guarda? Né? A velhinha polaca não deixava para depois. E ela orava, Senhor, me desculpa, não estou reclamando, mas é um direito que eu tenho. Onde estava o anjo que a Bíblia fala que não cuidou do meu marido e aquele servente não pregou aquela tábua, pai, e ele pisou e caiu e morreu. Ficava sempre assim, né? Ela sempre orava isso. E um dia, o dia que ela partiu, ela me chamou. Um dia anterior. O anjo do Senhor esteve hoje, essa noite aqui, e disse assim, que amanhã às 4 horas da tarde eu já estarei velando. Dentro do caixão. Eu fiquei assim. Não abre o túmulo do teu pai. Eu quero estar sepultado do lado. Eu disse, mãe, me desculpa, mãe. Papai sempre disse que a senhora, não que a senhora mandasse em casa, mas sempre a senhora sempre pediu coisas absurdas. Como é que eu vou colocar o
os teus restos mortais no túmulo do lado. Vai sim. Que 2 anos atrás ela ia todos os sábados lavar o túmulo do pai. Né? E ela estava assim. Chegaram alguém ali, estavam abrindo túmulo, né? Eu posso ficar aqui? Pode. Quem é que está aí? Meu pai que está. E o túmulo? Vão levar os restos mortais, porque a família mora não sei onde. E vocês querem vender o túmulo? Sim. Quanto? A senhora diz, não, vocês tanto. Na hora, deu. Foi lá na portaria. Aquele túmulo fica para quando eu morrer ser sepultado, não é para abrir o túmulo do meu marido. Porque eu sonhei, ela dizendo que o camarada se benzia todo, o camarada estava junto do lado, era rapazinho, né? E eu sonhei que quando Jesus vier, viu? O cemitério aqui vai ser um reboliço tremendo, o cemitério do mundo inteiro. E eu ia sair do meu túmulo e o Chico, Francisco, ia sair do lado. Mas como isso? Então, não, porque os espíritos vão vir, né, e vão tomar posse do que sobrou, que vai ficar com carne e osso e sairão pregando. Dizia a mãe, da onde o cara tirou isso? Não sei. E a turma, Dona Marta, muito bem, já reservamos o túmulo do lado. De fato, se um dia forem a Rio Grande, pode ver. Francisco Manuel Marques, Olga Marta Kochinski Marques, né? Do lado. Né? E eu disse para Maria, quando eu morrer, não mexe no túmulo do meu pai, mexe no túmulo da minha mãe e me coloca e os ossos dela dentro do meu caixão. E eu? E tu? Bom, diga para os filhos que te bote junto com meu pai. Que eu não gostaria de abrir o túmulo do pai. Não sei porquê. Mas é uma coisa meio assim, meia forte para ser gravado. O túmulo do pai, ainda lá em Rio Grande, pessoas doentes chegam na frente do túmulo e diz, ó Deus de Francisco Manuel Marques, onde estás? Cura o meu ente querido. A pessoa chega em casa, está curada. Tá? Então, um dia me perguntaram, é o espírito do teu pai? Não. É o anjo. Aí é que eu fui aprender. Eu não sei, mas eu vou verificar. Quando eu descobrir, vou dizer. Eu peguei e fui para casa. Senhora, eu quero saber por que acontece isso, né? Pessoas não crentes, mas que estavam crentes, faziam isso. E um dizendo para os outros. E dizem que fazem até o dia de hoje. E aí o Senhor me disse, é que os 7 anjos que cuidavam do teu pai continuam do lado do túmulo. Glória a Deus. Lá tem um cântico. Lá eu vi criança. Criança? Não. A criança já nasce com um espírito de 33 anos. É a idade padrão. Quantos anos Jesus tinha? 33 e 6 vezes quando morreu. Ele morreu exatamente na idade padrão celestial. Quando eu estive lá, eu vi o pessoal, né, velhinhos, de barba branca, que isso, aquilo outro, tal. Um dia me perguntaram, pastor, fulano viu o que falou? Festival de besteira. No céu não tem velhos? Velhice é doença? Não, irmã. Quando a velhice vem reumatismo, então vai ter no céu, vai chegar lá, Adão de bengalinha. Não é assim. Se eu morrer agora, lá de lá terei 33 anos. Essa criança, 33 anos, é a idade padrão do espírito. Mas por que? Alguém já me perguntou. Porque eu estive do lado de lá e vi. E permanece nos 33 anos. Sempre.
Eu vi Jesus de barbas brancas, esse não é Jesus que eu conheço. Não tem barbas brancas, não. Não tem velhice. Quando estive no céu, eu só não vi Deus. Deus é invisível, né? Mas vi a silhueta dele. Quem me mostrou o céu foi Jesus. Desceu do trono, amigo. E os clarins, tá. Eu não conto isso por aí porque o pessoal é louco, doido varrendo. Eu fiquei assim. Pô, isso é morte? Loucura santa. Né? Isso é morte? Tá assim, aqueles clarins grandes. Eu passando assim, no meio de vestes brancas. Caramba. Eu queria ver a minha cara, né? Como é que eu sou, né? Isso eu olhei para frente, tipo um espelho. 33 anos. Glória Né? a Deus. Aí quando Jesus veio, Jesus desceu do trono. Amigo. É isso que me deixa assim apavorado. Não cair em erros. Voltar e cair em erros, aí vou descer. Né? Porque não tem choro nem vergonha. Mas tem que ser direitinho. Cumprir não é falar, é viver o que se fala. A própria harpa cristã da Assembleia de Deus, aleluia, seja a divisa de todo bom cristão. Né? Então, aleluia seja a divisa. Então, quando... Aleluia, meu irmão, que Deus te abençoe. É glória a Deus, é o vocábulo divino que nunca foi traduzido para idioma nenhum. Aleluia, glória a Deus, honra. É tudo que pode haver de ótimo, ótimo, ótimo. Aleluia, diz tudo. Aleluia. 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 Porque quando você dá aleluia de mente e coração aberto, não tem demônio perto. Glória a Deus. Porque quando você dá aleluia, abre assim um canal direto ao trono de Deus. Quando é pronunciado com mente e coração aberto. Aleluia. Deus, Sarabashotokaham, Deus tem um plano para cada criatura. Não sei se vocês notaram, todas as vezes que vocês se reúnem aqui, eu desço. Amém. E fico aqui no meio de vocês. Sabe por quê? A dona da casa me serve. Há anos. Titekan. Não vejo nela lesuras. Titaham. Continua assim, serva. Continua assim. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nossa irmã está dizendo, 7 anjos desceram e estão no meio de vocês. E ambos estão com ordem de anotar todos os vossos desejos para ser levado diretamente ao trono, ao meu trono no céu, diz o Senhor. Os meus olhos estão voltados para vós agora. Ela disse, sabe o que ela disse? Ela não, Senhor. Muitos ficam admirados que o meu ungido interpreta. Isso eu tenho para vocês também. Amém. Obrigada. Ai, que tremendo, papai. Profecia linda do Bob Curi. O Bob Curi. O senhor foi levado lá para Gramado, Sim. e depois o senhor foi para Porto Alegre. Ele é o pastor Rui que das águas, derramar das águas. Rui Ele quer começar Rebelo. a vir aqui. Rebelo. O Rebelo, e ele quer começar a vir aqui. Ele que venha. Ele está com É muita bem-vindo. Ô, Rebelo, estás me ouvindo? Não está na internet o negócio? saudade. Ai, depois eu coloco, pode deixar que eu pego o vídeo para e ver, coloco pra rapaz. ele. E traz a matilha santa, né? Pro diabo nós somos matilha, né? O calcanhar do diabo. Criando e acaba se anda da
muito maior do que matilha. Vocês são os lobos santos que devoram as ovelhas do mal. Porque eu, Senhor, não tolero pecado no meio do meu povo. Eu quero dar o dom de interpretar para todos vocês que estão aqui. Nunca invente, mas deixe a mensagem vir na mente e pela fé. Tudo é feito por fé. O que não é fé é pecado, diz o Senhor. Amém. Amém. O Senhor me deu também uma palavra, que é o Espírito da ressurreição está aqui. Amém. Glória a Que Deus. Deus te deu também falar tantas vezes da sepultura do teu pai, do poder que Deus te deu depois daquilo. Pessoas doentes chegam junto do túmulo do pai, dizem, não? E são curados. Não é o pai. É o anjo do Senhor que fica para o diabo não. Porque o diabo faria tudo para pegar a matéria e fazer alguma coisa, né? Então, o anjo do Senhor está ali. Pastor? Vocês peçam ao Senhor quando entrar no cemitério, Senhor Jesus, me abre a visão celestial para ver se o que o pastor João diz é verdade. Aí você vê assim um anjo, é crente, tem um versículo bíblico. Você não vai ver demônio, não. Crente não vê demônio. Só se o Senhor tem algo para nos mostrar. Pastor, não sei se o lembra aquela parte da Bíblia que diz assim que os ossos de Eliseu, eles, quando jogaram o cidadão, o cavalo levantou. E lá em Roma, aqueles lugares onde enterravam, né, os santos, Sim. então a maioria vazio. Como deu para ele ver que Eu não gostaria que ele me aumentasse. Eu quero chegar no meu dia e partir, porque já estive do lado de lá e qualquer besteira que a gente faz, perde. Com Deus não se brinca, né? Deus não tolera pecado besta. O camarada sabe que não pode fazer isso, faz. Então isso é uma besteira, né? Fazer um pecado, olha o que eu fiz, é uma coisa. Mas sabe que não pode fazer aquele faz, é besteira, né? Não se brinca com as coisas divinas, porque a morte, ela vem repentinamente. Se você for encontrado fora do caminho, bau. Né? O negócio é muito sério. Ainda hoje alguém me perguntou, Dr. João, outros me chamam reverendo, cada um dá um palpite. Posso lhe chamar como quiser. E de que o senhor vive? Eu comecei a rir. Por que está rindo? Não consigo parar. Mas não dando gaitada, rindo assim. Nem eu sei. Eu, quando penso em algo, chego em casa, olha, trouxeram isso aqui para ti, isso não é possível. Porque eu pensei nisso. Glória a Deus. Tanbohom Dayan, ele não é melhor que vocês. Teteha Turushi Poham. Tem que tomar banho todos os dias, porque então cheira mal. Turubushutapanigam. Mas ele procura viver Tineham, segundo a minha vontade. Tutekam. Ele procura andar na sombra das minhas asas. Obrigado, Senhor. Às vezes eu estou interpretando, né? Fico pensando, mas o negócio é comigo, puxa vida. Né? Então, Deus é Deus, né? Deus é Deus. Porque Jesus é um anjo, viu? Que Deus o transformou como filho. Lógico, não vai pregar isso por aí que vão te dar um xingão. Mas só existia o Pai
e o Espírito Santo. Por que foi criado Jesus? E agora? Por que foi criado Jesus? Quando Jesus vinha vindo, disseram: eis O Cordeiro de Deus. que... Tira o pecado do mundo. Então, todos os homens, os profetas, todos tinham seus erros, né? Então, Deus Pai e Deus Espírito, era só os dois. Temos que criar a terceira divindade para descer na terra como nenê e ser gerado entre a raça humana. E assim foi concebido Jesus no ventre de Maria, né? Era uma criança que Deus tomou como filho dele. E por onde a Bíblia não fala nem 70% que Jesus fazia, né? Jesus, só ao passar assim, alguém estava morto, ressuscitava, né? A Bíblia não fala isso, né? Então, quando eu penso, eu devo saber quase tudo. Ainda estou no beabá. É uma coisa assim, o mundo espiritual é muito vasto. Tinha um hino que a gente cantava na igreja, talvez ele lembre-se. Ah, se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher com o Evangelho de Cristo, que singular prazer. Totarabai nascido, tairanamai nascina, tutatasira lamaina, tuhai nasitam, tupam. O Senhor está dizendo que é uma língua que é falada na África do Sul entre os negros. Glória a Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Na 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 ri rai 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 ram lai la ram la la la. Conhece esse hino? Não há amigo maior que Cristo. Não há. Não há. Não há amigo melhor que Cristo. Não há. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu já tenho uma amizade assim com o Senhor. A última vez que estivemos conversando, eu e ele disse: eu te admiro uma coisa, tu não abusa, João. Eu sou incapaz de pedir isso, aquilo, aquilo outro. Senhor, tu sabes o que eu preciso é contigo. Empurra o abacaxi para ele. Ele que vai descascar. Né? Estou trabalhando para ele. É o caso que eu trabalho para ele. Né? Eu ganho oferta aqui, ganho oferta lá, mas eu nunca pedi nada. Ele me pode dizer se é ou não. Vem aquilo que é necessário. Porque quando eu estive com o senhor, disse: tu vai voltar. Você não faz isso. Alguém disse: mas tu é atrevido. Ele me chamou, né? Me chamou. E os anjos vieram comigo. Olha, eu fiquei até assim, meu Deus, eu pensei que eu era lixo. O pessoal do meu lado assim, subiu uma escadaria e Jesus levantou e desceu. E me abraçou, né? É porque a gente não vê Deus, só aquela silhueta, né? E aí ele falou assim, alguma coisa, e disse: meu pai perguntou, quem é ele? E o que tu respondeste, senhor? Tu o sabes? Deus fez uma pergunta: quem é ele? Tu o sabes, né? Que tudo que Jesus sabe, ele sabe, né? E sentei assim, o trono de Jesus, trono do Pai, trono de Jesus, trono do Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo só vê uma silhueta assim, né? E eu sentei aqui assim na escada. Ficamos ali conversando, né?
E ali ele deu a notícia, tu vai voltar. Não faz isso. Aí me virei assim, a gente não vê o pai, não deixa ele fazer isso comigo. Eu quero ficar aqui. Aquele vozeirão parecia um trovão. Eu dei ordem para tu voltar. Tu é mais útil lá do que aqui. Tá bom. Glória a Deus por isso. Então, nunca peça salário. Não faça isso. Eu tocarei no coração mais duro para abrir e te dar quanto precisa. Eu tenho sido fiel contigo, nos mínimos detalhes. Antes que tu pense em pensar, eu tenho a resposta para te dar. Eu não faço só com ele. Eu quero falar com todos vocês que estão aqui. Se vocês levarem a sério, procure andar na sombra desse homem, porque a sombra desse homem é a minha glória, diz o Senhor. Eu estou aqui. Eu amo vocês. Eu desci e estou aqui. Se crês, estás confiando? Fecha os olhos e faz um pedido. Cuidado no pedido. Não pede nada para a vanglória, mas pede assim para a minha glória na tua vida. Eu sou o Senhor. E sempre serei. Amém. Amém? Jesus, dá para eles o dom de interpretar. Dá para eles. Amém. Dá para eles assim. É uma coisa assim impressionante. Dobrou o joelho, Senhor, eu nem vou te pedir nada, tu sabes. Muito obrigado. Está feita a oração. Tem gente que ora 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Senhor, eu quero aquilo que tu achares que eu devo ter. Se tiver demais, vou me meter a ser besta. Se tiver de menos, vou ficar aborrecido. Eu quero o suficiente. E é o suficiente. Suficiente. Eu não sou senhor de dizer assim, que saudade de em tal local. Eu já não faço isso, porque então lá vou eu. Eu acho que esses últimos dias meus têm que ser Brasil e Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Não? Crente não perde tempo com anedota, mas vamos ser sinceros, conta uma coisa engraçada e você vai contar e dá aquele toque, não é? Por que não dá um toque nas coisas espirituais? Mas ele não pode inventar, não é inventar. A nossa mente não capta 10% da realidade do que Deus faz com a gente. Então você pode botar o outro 10%, que Jesus vai dizer, acertou em cheio. Porque Deus quer dar o máximo e nós fazemos tudo para ficar com o mínimo. Sem querer, a gente faz isso. Não esquecem. O que foi que eu disse? É dando que se recebe. Quando você dá, olha aqui, deu. Tem 4 apontando para vocês e esse aqui, Papai do Céu está observando, hein? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Nunca fazer aos outros aquilo que você nem pensar que é para você. Então essa é a minha batalha diária, né? Senhor, quando eu pegar hoje a lapiseira para escrever, eu escrevo 10 cartas, 15, né? Para quem? Para fulano de tal, mas não tenho endereço. Procura que tu vai ver. Mas está lá o endereço. Hoje tal, Jesus mandou escrever para você. Eu não sei o que é, mas eu estou escrevendo isso assim, por favor. Ele não me disse nada, mas depois me diga alguma coisa, mas acertou em cheio. Eu lendo não sei o que é, mas para ele acertou em cheio. Então, se tu uma bênção. Aperta a mão assim. Ouviu? Se tu uma bênção. Aperta a mão dele. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu... você, se tu uma bênção, hein? Uma bênção. Que Deus seja contigo, que Deus seja contigo. Quando nós somos bênção, ou procuramos ser bênção, aí é que você recebe bênção. Porque Deus olha, mas olha lá, Ele está repartindo o que Ele tem. Passa conversão na Índia. Tá, essa sim. semana, Né?
a Cíntia dos Glória a Estados Deus. Unidos, tá? Ela vai começar a assistir lá nos Estados Unidos, é 1 hora antes. Sim, sim. Daí eu falei do Senhor, porque assim, ó, nós estávamos com um missionário que a gente está ajudando, que ele... Daí eu ia pedir agora uma oração para... O nome desse missionário é Hal. Ele trabalha com muitos leprosos, viúvas e crianças, tá? Na onde? Na Muitos África? leprosos. Na Índia. Ah, na Índia. E a Cíntia é a pessoa que estava assim, que estava organizando. E daí essa semana, disse, Cíntia, nós vamos orar. E daí ela já conseguiu uma senhora que ela está numa cama, ela é intercessora, que fica orando o dia inteiro. Sim, sim. Já tem uma intercessora, daí eu disse, primeiro nós vamos orar. E daí eu falei do Senhor, Aham. daí ela quer começar a assistir ao vivo, mas daí não tinha na hora ali. Sim, sim. E daí eu disse, sexta-feira, eu vou falar, daí eu falei que o senhor tinha morrido, né? Daí assim, ó, o nome dela é Cíntia dos Estados Unidos. Cíntia. Tá? E Deus dá uma estratégia de como nós vamos agir agora no Brasil para unir e pessoas que queiram, porque todo o dinheiro, lá na Índia, se tu pega R$30 aqui, R$30 aqui, por exemplo, eu tiro unha, eu tiro refrigerante, eu tiro luxúria, tá vindo? Tiro luxúria, tiro essas coisas aradas. E a Bíblia diz que existe aquele dízimo que era dado para a viúva, para o órfão. Tira, manda para ela, mas aí chega para lá. Então eu disse, eu vou pedir uma oração para o pastor, para ti, Cíntia, para o nosso grupo, o que Deus quer fazer, e para o Raul. Eu queria que o senhor pudesse orar, que depois eu vou mandar esse vídeo para ela. Certo. Senhor, tu ouviu o que a tua ungida falou? E todos nós concordamos, tudo aquilo que vem de ti, nós queremos retroceder para ti, retornando tudo para a honra e glória do nome da igreja. Amém? Amém. A igreja de Cristo. Sem barreira, sem fronteira. Louvado seja o nome do Senhor. Pão da vida. Pão do céu. Fazer isso em memória de mim, de quem? De Jesus. Ele disse, não tomarei mais, a não ser quando estiver reunido com vocês na glória. Esse banquete ainda não existiu. E não vai demorar muito pela marcha que o mundo vai. Não vai demorar muito que vai ter o ponto final. Fico pensando, quando o clarim tocar, o primeiro clarim nós escutamos. O vizinho do lado não. Vocês já pensaram? Eu pensava assim, se Jesus de repente inventa tirar a igreja da terra, ele leva o espírito, quanto defunto? O papai disse para mim, não senhor. Ele leva com a carcaça também. Arrebatamento. Arrebatamento vai ser o pavor dos falsos crentes. Não? Aquele crente que persegue o outro, fica e o outro foi. Puxa vida, e não tem mais solução, né? O pessoal, não, depois, não tem depois. Tocou o clarim, tocou. O que é? Eu gosto sempre de conectar as palavras que Deus fala com aquilo que o Senhor está contando. E hoje, uma das palavras aqui, quando a Francine orou, ela falou sobre ressurreição. E o Senhor está contando agora de 14 anos que ficou em Ribeirão Preto, entre aspas, enterrado. E aí Deus lhe traz de volta para o Rio Grande do Sul para ressuscitar. E foi mesmo. E não só ressuscitou ministerialmente, mas também tem ressuscitado as pessoas que andam junto com o Senhor. E eu, quando a Francine hoje falou do ressuscitar, me veio muito forte aqui. Que tem muitos aqui dentro que enterraram dons e talentos que Deus deu. Lógico. E que está na hora de ressuscitar, de ir lá, cavar e desenterrar esses talentos. Porque aí eu vou pegar um outro gancho que o Senhor disse antes. O povo está com sede e fome da palavra.
E eu quero dar um testemunho, se o senhor me permite? Mas vai, a casa é tua, menina, vai lá. Não, é da minha Vai, mãe, eu moro de favor. Vai lá. Filho passa dos 30 e mora com os pais, tá de favor. Cadê a tua irmãzinha? Tá deitada aqui. Ah, tá arrebatada. Foi. Tá recebendo em sonho. Ah, é? Essa semana, de novo, eu fui fazer a reflexão na escola com os professores. Sim. Semanalmente eu faço com os alunos. 2 turmas por semana eu faço. E uma vez por mês eu faço com os professores. E eu assisti um vídeo, que até foi um amigo que eu conheci na praia, que postou o vídeo. Um vídeo impactante. Mas assim, impactante mesmo. E eu peguei e eu copiei trechos do vídeo para falar com os professores na escola. E ali eu fui falando, lendo um pouco e fui falando. Só que foi tão forte que eu comecei a chorar. E os meus colegas foram tocados também, enquanto eu falava. E é tudo ímpio. Um mais ímpio que o outro. Mas a gente tem que amar igual, né? E ali eu fiz, e eu pensei assim na hora, quer saber? Porque nas salas de aula eu tenho um projetor que eu posso mostrar para os alunos, né? Sim. Em todas as salas de aulas tem. Eu disse, eu vou passar para todas as turmas hoje, o mesmo vídeo. E eu só tinha que passar para uma. Eu fiz com todas. E eu comecei a conversar com os alunos, tudo alunos do ensino médio. E eu deixava o vídeo, eles faziam um silêncio, porque é muito impactante. Fala sobre sonhos. E na verdade é um cristão que fez o vídeo, mas ele não se diz cristão. Lá no meio ele diz assim, eu tô parecendo um pastor te falando isso. Então ele dá uma largadinha assim, né? E aí ele fala coisas muito fortes. Sim. E ele fala assim, Martin Luther King, ele nunca teve um sonho. Foi o sonho que o teve. E eu achei isso tão forte. E ele fala, eu posso não saber de muita coisa, mas se tem uma coisa que eu sei, é que as pessoas todas têm dons. E aí ele fala sobre isso e sobre os sonhos. E eu comecei a ministrar aos meus alunos, assim como eu ministrei os professores. Sim. Sabe o que é? Alunos, vovô, eles têm 16, 17, 18 anos, eles são semi-adultos. Eles não querem mostrar sentimento, porque eles têm que mostrar que eles são fortes. E tinha guris chorando. Mas eu fiquei impactada. Eu fiquei impactada. E eles não choraram com o vídeo. Eles choraram depois, com as coisas que eu falei. E era 100% Bíblia, sem dizer que era Bíblia. Mas era 100%. E assim, eu fiquei impactada mesmo. Só que eu saí dali e dentro de mim se avivou um talento. E esse talento, depois eu falei de noite com um amigo meu. Eu disse assim, eu nasci para tocar corações. Amém. Glória a Deus. Que Deus esteja contigo. Cada um de nós aqui nasceu com muitos dons e talentos que precisam ser ressuscitados. Assim como o senhor ficou 14 anos em Presidente Prudente lá, né? Não, Ribeirão Preto. Presidente Prudente dos Irmãos. Ficou lá em Ribeirão 14 anos mofando. E aí o que aconteceu? Embora eu escrevia muita carta, mas né? aí o senhor vinha para o Rio Grande do Sul nesses 14 anos e a gente corria atrás do senhor. Onde o senhor ia pregar, a gente ia atrás. A Liane, o Celso, a Cate, nós aqui, o Ayrton. A gente ia há anos atrás, nem tinha o grupo aqui. Onde o senhor ia, a gente corria atrás. Aproveitar para sugar, porque a gente reconhecia no Senhor os dons e os talentos que Deus lhe deu. E assim como reconhecemos hoje. Eu nunca passei o que aprendi de homens no seminário. Mas então que hoje o Senhor nos ajude a desenterrar os nossos talentos. Amém. Amém. Pastor? Você me alegrou, viu, menina? Eu amo o Senhor. Pastor, o senhor dizendo que nem abriu a Bíblia hoje, né? Mas eu vou aproveitar agora o gancho da Michele. O senhor falou 100% a Bíblia. Em tudo que o senhor ministrou hoje,
em tudo, todos os assuntos. O respeito que há entre um casamento, seus pais e o seu. Assim, o cuidado do marido. Assim é Jesus conosco, né? Perfeito. O Senhor ensinou, quando o Senhor era advogado, tudo na lei. Jesus também disse, ele veio para cumprir a lei, né? Então, tudo que o Senhor falou da sua vida, o Senhor está dentro da palavra. O doutor Hélio não gostava de falar, mas o Senhor falava. Moisés também não, mas Arão falava então. Então, se nós começarmos a ver, tudo que o Senhor expôs está na palavra. E hoje, no início, o Senhor falou muito quando os marujos chegavam, né? O Senhor falou que os marujos chegavam no porto, queriam uma igreja, né? Sim, sim. Aí o Senhor falou, e eu falei assim, mas que interessante, o pastor está falando, algo tem aqui. E o que eu entendi é assim, ó, que quem é lavado pelo sangue de Jesus, quem é lavado pelo sangue através da água da palavra, porque eles eram marinheiros, né? Sempre sempre querem estar com outros. Por isso que eles procuravam a igreja. Porque onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos, lá o Senhor está. E há o poder do Espírito Santo, aonde o fogo cai. Certo. E o Senhor me disse, quando eu entendi isso, que o Senhor quer fazer isso conosco aqui também. Lógico. Por isso que nós nos reunimos aqui. É como estamos marujos, né, buscando um lugar. Então, nas sextas-feiras a gente se encontra nesse lugar aqui, nessa igreja aqui. Os que assistem também. Tá? E os que assistem também, né? Não, claro, que estão procurando. Então, era isso que eu queria Tudo está compartilhar. escrito aí, meus parabéns. Ela anota tudo. Deus te Pastor, eu abençoe. posso confirmar uma Vai lá, visão menina. que eu estava aqui lutando na minha mente. Eu disse, não, isso é eu que estou vendo. Sim. Não é eu. Eu estava tendo uma visão. Sim. E daí a Michele levanta, porque eu estava aqui, eu estava falando em línguas. Senhor, levanta alguém daqui para testificar o que eu estou vendo aqui. Eu estava horas aqui de olho fechado, orando. E daí a Michele levantou, porque eu ia esperar alguém falar. Eu digo, levanta alguém. Eu vi o quê? Eu vi anjo. Eu vou fechar os olhos para ver, porque eles estão aqui, ó. Estão para lá e para cá. Cada Os um de anjos, nós tem o seu anjo, anjos mais sem uns asa. anjos que vêm. Anjo sem asa. E uma roupa branca, aqui de prata. Cinturão de prata, de pés descalços. E eles colocavam, eles estavam atrás das pessoas, mas daí não foi me permitido ver o que eles faziam. Mas eles são alegres, eles estavam muita paz, e parecia que eles colocavam dentro da cabecinha de cada um aqui presentes. E eu tentei ver o que era, sabe? Deu a aparecer assim por algum momento que eram pedras. Sim. Lá colocando. Sim. O senhor viu alguma coisa assim? E quando eu estou numa reunião não vejo anjos, estou roubado. Senhor, eu quero vê-los aqui. Amém. Porque se não tem anjo, vai ter o outro, né? Não, outro não. Eu não quero outro de jeito nenhum. Estava vendo direito? Sim, anjos aqui. Estão aqui. Os anjos estão aqui. Não era coisa da minha Não. Lamentavelmente, só com ordem divina que eles podem ser filmados, né? Já pensaram um dia o irmão vai e ver anjos aí? É uma coisa impressionante. Isso já aconteceu lá na Suécia. Eu era rapaz quando contaram. Aí estava o homem de Deus que tinha vindo da África pregando e alguém interpretando, não era um negro. E quando aparecia um negro na Suécia, lá tudo são branquelas, né? É um tesouro, um negro, quer levar o negro para casa e tocam e querem ver. E Deus levantou Daniel Bokang. Esse Daniel Bokang sacudiu a Suécia, esse negro.
Foi o primeiro negro que foi convidado para ir tirar o curso no seminário. Primeiro ele aprendeu sueco, ensinaram para ele e tal, ele foi. E chegou lá, os professores, não temos nada para ensinar para esse homem, ele que tem para... Né? Ele abre a boca e a gente vê que não é ele. Né? A gente fala isso por um espírita e eles creem. E o mundo evangélico fica, será ou seria? É que os espíritas recebem mediunidade do outro lado. E nós, Deus tem mediunidade positiva para nós. Cada um de nós. Se dermos lugar ao Espírito de Deus. Porque vocês podem falar mal dos espíritas, não fale não. Eles podem estar errados, mas eles buscam. Erradamente, mas eles buscam. E nós? Estamos cantando o hino nacional, sabe por que o Brasil não vai para frente? Deitado eternamente. Está errado, gente. Tem que ser erguido, ou coisa parecida. Cara, deitado, estamos confessando que deitado eternamente. Eu tenho falado isso em reuniões assim. Ai, doutor, olha aí, isso é crime falar contra o hino nacional. Eu não estou falando o hino, estou falando a mensagem que está dando, né? Deitado não vai a lugar nenhum. A gente fala isso por um espírita e eles creem. E o mundo evangélico fica, será ou seria? É que os espíritas recebem mediunidade do outro lado. E nós, Deus tem mediunidade positiva para nós. Cada um de nós. Se dermos lugar ao Espírito de Deus. Porque vocês podem falar mal dos espíritas, não fale não. Eles podem estar errados, mas eles buscam. Erradamente, mas eles buscam. E nós? Estamos cantando o hino nacional, sabe por que o Brasil não vai para frente? Deitado eternamente. Está errado, gente. Tem que ser erguido, ou coisa parecida. Cara, deitado, estamos confessando que deitado eternamente. Eu tenho falado isso em reuniões assim. Ai, doutor, olha aí, isso é crime falar contra o hino nacional. Eu não estou falando o hino, estou falando a mensagem que está dando, né? Deitado não vai a lugar nenhum. Pede por um irmão desaparecido. Sim. A Sônia Maria e o Shima pede oração pela filha e pelo genro. A Lorena Ramos, saúde e o Henrique. E pelo Henrique. Gil Teixeira e a Ana Brito de Portugal mandam um abraço a todos. O Gerardo Rogério Aguiar pede oração e o Marcel Silva. E muitos, e a Camila Daniele para voltar para os caminhos do Senhor, e a Daiane, o esposo, para eles descobriram que estão grávidos. E a maioria pede para serem avivados e batizados com o Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, esse último pedido é o principal. Amém. Que haja um reboliço santo em todas as denominações cristãs, até a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Russa, tudo. Um movimento total, geral. E bota o patife do diabo a correr do planeta, Senhor. Amém. Ele que vai plantar batata onde quiser, aqui não. Aqui é de Jesus. Amém. Dá-nos da tua graça, dá-nos teu poder. Todos receberam? Então, o Senhor Jesus disse que este é o meu sangue, que será, e foi, derramado por nós. Fazer isso sempre em memória dele, né? Então, o Senhor Jesus santifica esse vinho, ou suco de uva, seja o que for, que seja um tremendo tônico. Quando entre na nossa boca,
vai pelo esôfago, vai lá no estômago e depois intestino, bexiga, tirando tudo que não interessa para o corpo do crente. Amém. Bênção para todos nós. Fazer em memória do Senhor. Então tem um hino, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Quando ele vai falar, a gente manda ele calar. Não é cala Deus, é fala Deus. Fala, enche-nos com a tua graça, que o teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo não voltou lá para cima, não. Eu, quando morri, estive do lado de lá, a cadeira dele está vazia. Eu perguntei aquela cadeira, porque mesmo sendo um espírito, a gente enxerga no mundo espiritual quando sai do corpo, né? Não, ele está na Terra e em outros planetas aí, mas não fala isso. Então o Espírito Santo está em certos... Há estrelas que têm planetas idênticos, assim. Um dia nós vamos estar todos juntos num determinado local, né? Então, o caso é o seguinte, nós não somos sós no universo. Não? Deus não ia fazer todas essas estrelas. Cada estrela que tu vê tem em volta, que o nosso olho não pega, satélites, que são planetas. E nós somos um satélite do Sol. A Lua é nosso satélite. Então, uma coisa assim que a gente tem que... Meu Deus! Quanta coisa que a ciência descobriu e está quieto. Não fala. Porque é a sombra. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse gigantesco telescópio de Monte Palomar, né? Parece Monte Palomar, nos Estados Unidos, de repente vai, está vindo espaçonaves vir buscar os crentes para irmos pelo universo, né? Lá no universo a gente sai, estoura, né? É vácuo. Então tem que ir dentro desses, né? Mesmo corpo glorificado, é vácuo ao extremo. Já Deus fez isso para não sair de um planeta para o outro, assim, sem mais sem menos. Mas para viajar é tanto trambolho que ele usa que quando os coitados andavam caminhando na Lua, que pesa uma barbaridade dar uma passada, né? Não tem. O nosso sistema aqui é diferente, né? Então, se prepare, porque nós muito breve vamos para um local que fica no centro do universo. Porque a gente, o céu é o eixo do universo. O trono de Deus é o eixo do universo. Quando estive lá é que eu aprendi. Tudo gira ao redor do trono. Junto ao trono de Deus. Preparado, né? Então, há coisas tremendas. Que bom que essa noite o Senhor nos levasse. Alguém disse, mas pastor, tem muita gente ainda. Tem muita gente que está pensando no teu dinheiro. Aí o meu filho, amole-se. Se ele não seguir o exemplo do pai, amole-se. Tu nem vai te lembrar do teu filho do lado de lá. Nós não vamos lembrar de quem ficou, não. Deus limpará de suas mentes toda. Nós não teremos lágrima para chorar. Ai, cadê o fulano? Fulano nunca existiu. Se os filhos não seguirem, nunca existiram. Do lado de lá, para ti, não existiram. Então você do lado de lá vai estar pensando no idiota que ficou aqui? Não é céu. Agora ele sim vai ficar desesperado que o papai e a mãe foi e eles ficaram e não tem mais salvação. Fechou. No momento que deve ser fechada a porta da salvação. É um período. Que o planeta Terra e todos os planetas vão ser entregues para o diabo. Então para ele. Agora tudo é meu. O Senhor disse, pode descer. Ora, o universo para baixo é vácuo. Vai descer sempre. Vamos viver uma eternidade descendo.
Não tem, vocês já pensaram que não tem fundo? Quando Jesus tirar a igreja, não só desse planeta, outros planetas aí, cada estrela tem um planeta com gente crente, tem planeta que nunca entrou pecado. Eu digo porque o Senhor um dia me levou em espírito, né, Braveiro? É uma coisa fantástica, gente bonita, sabe? Vistosos, assim, cabelos dourados, né? Outros cabelos negros. Mas é fantástico. Então, planeta assim que a gente vai chegando perto, não tem cheiro do pecado. Porque o planeta Terra tem uma murrinha tremenda que sai pelo espaço, né? Pecado é terrível, pecado é terrível, pecado é terrível. Se as pessoas entendessem o que é se deixar induzir pelo pecado, né? Ninguém está livre, não pensem vocês que eu estou livre. Eu tenho que voltar, arranca daqui, diabo. Ele vem com uma ideia, né? Vai que a tua ideia é furada. Ouviu? Ideia do diabo furada não aceita. Fica com Cristo que ele não dá ideia furada. As ideias dele são simples, claras, absolutas. Que Deus ricamente nos abençoe, que o Espírito de Deus esteja com cada um. E o Senhor está me dizendo que certos problemas que durante essa semana fizeram com que você se preocupasse, quem autorizou você se preocupar? Ele se preocupa por você. Tá dado.